Olá, Jemberg Omni falando. Apresento-lhes hoje a filosofia do conhecimento, ou epistemologia. Tratarei o assunto em sentido amplo, e enfatizo que sentido amplo não é sentido total, ou seja, sempre faltará algo a se falar. Epistemologia, definições superficiais. A epistemologia é um dos temas tradicionais da filosofia. Ou seja, ela está presente na filosofia desde as suas raízes. Além disso, é voltada ao estudo profundo acerca do conhecimento e da ciência, ademais, relacionando o sujeito ao objeto. Como eu disse no início do vídeo, a epistemologia é a filosofia do conhecimento. Além disso, como a ciência é conhecimento, logo também é objeto de estudo da epistemologia. Sujeito é o cognoscente, ou seja, o indivíduo que possui a capacidade de conhecer e adquirir conhecimentos. No âmbito terrestre, são os seres humanos. Já o objeto é o cognoscível, ou seja, aquilo que se pode conhecer, diferente do incognoscível, aquilo que não se pode conhecer. Exemplificando, sabe-se que 8 dividido para 2 é 4, isto é cognoscível. Um exemplo de incognoscível é a divisibilidade por zero. Disse que 7 dividido por zero, a saber, tende ao infinito. Mas não se sabe ao certo quanto é 7 dividido por zero. É algo incognoscível. Áreas relacionadas com a filosofia do conhecimento: metafísica, lógica e filosofia da ciência, por exemplo. Vou falar um pouco sobre estes 3 itens no âmbito da filosofia do conhecimento. Na metafísica, tem-se, por exemplo, a noção dos racionalistas frente ao conhecimento, que diz que a razão e a intuição são os meios de se adquirir conhecimentos, diferente dos empiristas, que defendem que a experiência sensorial é a responsável direta pela obtenção do conhecimento. Já Immanuel Kant faz uma mediação entre as ideias racionalistas e empiristas, alegando que ambas as ideias são importantes para a obtenção do conhecimento. Continuando. Na lógica, tem-se, por exemplo, a lógica epistêmica, também chamada lógica do conhecimento, agrega o princípio da certeza ou da incerteza. Um exemplo de oração: é impossível a existência de gelo a 100 graus Celsius. Isto é um exemplo de lógica epistêmica no âmbito da lógica relacionada à filosofia do conhecimento. Continuando. Na filosofia da ciência, tem, por exemplo, o raciocínio indutivo, que perante ao conhecimento científico e a justificação de afirmações científicas, mantém que, se uma situação se sustenta em todos os casos observados, então a situação se sustenta em todos os casos. Sócrates, antes de As Origens da Epistemologia, atribuiu-se a Sócrates a célebre frase: "Só sei que nada sei". Por que eu utilizei atribuiu-se? Porque Sócrates assumia-se como alguém que sabe que nada sabe. Ou seja, a célebre frase "só sei que nada sei" foi apenas baseada no contexto de suas próprias palavras, não sendo dita exatamente desta forma. E o que Sócrates disse foi relacionado ao conhecimento a priori, ou seja, ao conhecimento em si mesmo,
o conhecimento imutável, ao conhecimento absoluto e indubitável, aquele que não se pode contestar. Epistemologia, origem. O filósofo à esquerda é Platão. Platão foi um filósofo grego da antiguidade clássica do período áureo da filosofia greco-romana. Pode-se dizer que a epistemologia se origina em Platão. Ele opõe a crença ou opinião ao conhecimento. Crença ou opinião não é a mesma coisa que conhecimento. A crença é um determinado ponto de vista subjetivo. Ou seja, que parte do sujeito cognoscente humano terráqueo. O conhecimento é crença verdadeira e justificada, tópico em sentido específico. Por que eu disse isso? Existem inúmeras definições de conhecimento, e esta é apenas uma. Por isso disse em sentido específico. Quando eu falo conhecimento é crença verdadeira e justificada. Continuando. A teoria de Platão abrange o conhecimento teórico, o saber que, ou seja, não abrange o conhecimento prático. Por exemplo, diagrama platônico, diagrama do conhecimento. Este diagrama é uma proposição. Enfatizo que o conhecimento humano é proposicional, ou seja, ele é baseado em proposições. O que vale hoje pode não valer amanhã. Sobre o diagrama, este aí à esquerda. Em azul, encontram-se as crenças, ou seja, aquilo que simplesmente você acredita, mas não tem certeza. Por exemplo, eu acredito nas fadas. Você só tem uma crença quando você diz isto. Em marrom, encontram-se as crenças verdadeiras, ou seja, você sabe que sua crença é verdadeira, mas não tem como provar. Por exemplo, li meu horóscopo hoje. De fato, aconteceu o que estava lá escrito, mas não sei o porquê. Isto é um exemplo de crenças verdadeiras. Agora, em amarelo, encontra-se o conhecimento, ou seja, além de você saber que sua crença é verdadeira, você sabe justificá-la. Por exemplo, segundo Einstein, os planetas giram em torno do Sol porque a enorme massa do Sol deformou o espaço-tempo à linha volta e os planetas estão presos a ele. A chamada lei da gravidade. Você tem uma crença verdadeira e justificada. Agora, em vermelho, são as verdades desconhecidas, ou seja, o incognoscível. Exemplo, o que tem além do físico? Não sei. Você tem algo incognoscível. Conceitos epistemológicos. A epistemologia busca evidências do conhecimento ou da ciência. Além disso, é voltada ao conhecimento e à ciência. Um exemplo disso, o que me faz acreditar que isso é verdade? Quero evidências. Ou seja, o âmbito da filosofia do conhecimento, ou seja, a epistemologia, é de buscar evidências do conhecimento ou da ciência. Em relação
ao conhecimento, o estudo dele é denominado gnosiologia. Há pelo menos 3 tipos distintos de conhecimento: teórico e o escrito. É o saber que, ou seja, é o conhecimento proposicional, aquele baseado em proposições. Conhecimento por descrição, o maior interesse da filosofia. Desde o aparecimento da escrita, por volta de 4000 a.C., os homens buscam registrar por escrito os conhecimentos. É de maior interesse da filosofia as escrituras. Acredito que por ser mais fácil de estudar. Agora, em relação ao praxis, ou prático ou técnico, saber como, know-how. Este é o conhecimento prático. Um exemplo, andar de bicicleta é um conhecimento prático. Por exemplo, conhecimento por familiaridade. Conhecimento que você tem sobre alguém. Um exemplo, você conhece uma pessoa há muitos anos e sabe mais ou menos como ela age. Logo, você tem um conhecimento por familiaridade. Ante a questão da possibilidade do conhecimento, o sujeito pode tomar diferentes atitudes. Dogmatismo, atitude filosófica pela qual podemos adquirir conhecimentos seguros e universais por inspiração e ter fé disso. Um exemplo de filosofia dogmática é o monopsiquismo, que é a crença de que todos os seres compartilham uma e mesma alma ou mente eterna. Então, isto é um exemplo de filosofia dogmática. Ceticismo, a atitude filosófica oposta ao dogmatismo, a qual duvida de que seja possível um conhecimento firme e seguro, sempre questionando e pondo à prova as crenças. E dependendo dos resultados afirmativos destas provas, as crenças podem se tornar convicções ou certezas. Esta postura foi defendida por Pirro de Elis. Um exemplo de filosofia cética é o pirronismo, que diz: nada pode ser conhecido, nem mesmo isto. Relativismo. Continuando com os conceitos epistemológicos. A atitude filosófica defendida pelos sofistas, que nega a existência de uma verdade absoluta e defende a ideia de que cada indivíduo possui sua própria verdade, que é em função do contexto histórico do indivíduo em questão. Um exemplo de filosofia relativista é a presente na escola sofística, que a principal doutrina sofística consiste em uma visão relativa do mundo. Isto leva ao chamado relativismo, que é uma doutrina que prega que algo é relativo, contrário, obviamente, de uma ideia absoluta ou categórica. Continuando. Perspectivismo, a atitude filosófica que defende a existência de uma verdade absoluta, ou seja, é o oposto do relativismo, mas pensa que nenhum de nós pode chegar a ela senão apenas uma pequena parte. Cada ser humano tem uma visão parcial da verdade. Esta teoria foi defendida por Nietzsche e notam-se nela ecos de platonismo. Um exemplo superficial do perspectivismo é: a verdade absoluta existe, mas só os seres homines a atingem. Ou seja, seres com vastas experiências acerca de as áreas de estudo. Isto em relação à visão perspectivista.
Epistemologia versus teoria do conhecimento. Embora diga-se que são iguais, são distintos. Vamos entender. A distinção mais clara dos dois encontra-se no título deste vídeo. A epistemologia é a filosofia do conhecimento. Lembro-lhes da definição de filosofia. Vamos lá. Filosofia é o estudo de questões ou problemas fundamentais relacionados, por exemplo, à existência, ao conhecimento, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar essas questões ou problemas, a filosofia se distingue da religião, mitologia, pseudociência e esoterismo por sua ênfase em argumentos racionais. Por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas por geralmente não recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos estão, por exemplo, a análise conceptual, a argumentação lógica, as experiências de pensamento e outros métodos a priori. Ou seja, toda questão ou problema relacionado ao conhecimento é objeto de estudo da filosofia. Por isso, disse filosofia do conhecimento. Uma teoria do conhecimento trata de uma visão de um determinado filósofo acerca do conhecimento, a saber, a teoria do conhecimento de Platão, que tratei superficialmente neste vídeo. Agora eu vou falar um pouco sobre este penúltimo slide. Nas grandes pesquisas, tem-se dizendo que epistemologia é a mesma coisa que teoria do conhecimento, mas eu, Gimberg Omni, prefiro tratá-la como filosofia do conhecimento. Enfatizo que isto é apenas um modo particular de pensar, ou seja, uma filosofia, a filosofia de Gimberg Omni. Continuando. Epistemologia, conclusão entre aspas, porque disse que no âmbito das ciências sociais e da filosofia, das ciências humanas, não se consegue concluir nada, né? Mas vamos continuar. A problemática da epistemologia compreende a questão da possibilidade do conhecimento, nomeadamente se é possível ao ser humano alcançar o conhecimento total e genuíno ou verdadeiro. Será que algum dia vamos conhecer tudo? Além disso, de forma verdadeira? Dos limites do conhecimento. Haveria realmente uma distinção entre o mundo cognoscível e o mundo incognoscível? Será que o que eu posso conhecer é distinto do que eu não posso conhecer? E da origem do conhecimento. Por quais faculdades atingimos o conhecimento? O que leva o meu cérebro a conhecer? Haverá conhecimento certo e seguro em alguma concepção a priori? Será que pelo menos uma coisa eu vou saber de fato? Será? Muito bem. Por ora, fico por aqui com a filosofia do conhecimento. Muito obrigado por assistir, verifique sua inscrição, deixe seu like, comentário e ative o sininho. Até o próximo vídeo.